Ninguém em Israel esquece, muito menos duvida, da retumbante vitória do povo judeu há precisamente 50 anos, contra uma poderosíssima aliança de inimigos árabes, determinados a varrer para sempre Israel do mapa. Falamos, obviamente, da mítica e inesquecível Guerra dos 6 Dias, travada entre 5 e 10 de junho de 1967, em que, contra toda a lógica e previsões, Israel, num verdadeiro papel de Davi contra Golias, confrontou e derrotou estrondosamente todos os seus vizinhos e inimigos árabes, num espaço de apenas 6 dias. A vitória de Israel deveu-se inquestionavelmente à poderosa intervenção de Deus. Quando a Guerra dos 6 Dias se iniciou, Israel contava com metade das tropas dos seus inimigos e encontrava-se bastante inferiorizado em termos de material bélico, comparativamente com as forças inimigas conjuntas do Egito, Síria, Iraque e Jordânia. Em todo o mundo, a expectativa era a de que Israel perderia a guerra, levando a sua óbvia aniquilação. Só que os seus inimigos não contavam com a intervenção divina a favor do seu povo eleito. No dia 5 de junho de 1967, a Força Aérea de Israel sobrevoou e destruiu, uma após outra, todas as bases aéreas egípcias, num espaço consecutivo de 3 horas. Crê-se que nenhuma das bases aéreas tentou ou conseguiu contatar as outras após os ataques. Um aviso preventivo sobre os ataques foi feito pela Jordânia, porém falhou, porque o Egito tinha alterado seus códigos de alerta exatamente no dia anterior. Esta tremenda vitória foi decisiva para o resultado da guerra. Quando questionado sobre a razão deste verdadeiro milagre, o então futuro presidente de Israel, Ezer Weizmann, ficou por momentos em silêncio e pouco tempo depois ergueu a sua cabeça e afirmou: "Foi o dedo de Deus." Previa-se que a batalha contra Siquém, na chamada margem ocidental, fosse uma das mais sangrentas. Mas quando as forças israelitas se aproximaram da cidade de uma direção inesperada, do leste em vez do oeste, os árabes fortemente armados em Siquém confundiram-nas como sendo soldados iraquianos que viriam trazer reforços desde o leste. Como resultado desta confusão, as tropas israelitas foram recebidas de braços abertos e tomaram imediatamente posse da cidade. Isso ajudou Israel a conquistar o resto da margem ocidental com um mínimo de resistência. As tropas israelitas eram muito inferiores em número e equipamento comparativamente ao inimigo síria nos montes de Golã. Porém, à medida que as forças israelitas avançavam, muitos dos sírios saíam das suas posições e fugiam caoticamente, deixando para trás todo o seu equipamento. Posteriormente, alguns afirmaram terem tido visões aterradoras de Abraão, e neste caso Abraão mandava que eles desistissem e fugissem. 48 horas depois do ataque israelita à sua aviação, o Egito começou misteriosamente a explodir e abandonar bases militares. Em resultado disso, Israel apoderou-se facilmente da península do Sinai e da faixa de Gaza, ocupada ilegalmente pelo Egito segundo as leis internacionais. Um caminhão israelita carregado de munições explosivas fundamentais para o rearmamento urgente das tropas israelitas foi atingido diretamente por uma granada. A iminente explosão da mesma iria não só causar a destruição do caminhão e de todo o equipamento, como de todos os soldados e instalações nas imediações. Contudo, a granada aterrou tranquilamente sobre o topo do caminhão, sem ter explodido, até ter sido desmantelada e removida.
Este tipo de incidente ocorreu por inúmeras situações durante toda a guerra. As pressões internacionais forçaram Israel a aceitar um cessar-fogo proposto pelo rei Hussein da Jordânia. Porém, no último momento, Hussein vetou alguns termos do cessar-fogo que ele próprio propôs. Isso forneceu a Israel o tempo extra necessário para aniquilar a infraestrutura militar do inimigo e restabelecer a soberania judaica sobre a cidade velha de Jerusalém, até então controlada pelos jordanos. E ao 7º dia, enfim, Israel descansou. Vitória conseguida, descanso merecido. E ao nosso Deus foi dada toda a glória.